Minhoca, quais teus destaques individuais aí, positivos e negativos desse jogo do Fortaleza? Vamos lá, eu vou começar na terceira colocação com o Benevenuto. O Benevenuto fez de novo uma partida que lembrou 2021, né? Muito bem no jogo aéreo, muitas jogadas aéreas, conseguindo estabelecer. Eu acho que a grande falha dele foi realmente a penalidade, mas ele foi muito bem, muito seguro, em muitas jogadas também, até mesmo de quando saía da área, né? Para ele dar o bote, para tentar até mesmo parar uma jogada. Então, acho que ele foi muito bem. Para mim, foi o terceiro melhor dessa partida. Até pelo nível de futebol que o Benevenuto apresentou na temporada passada, lembrou muito o Benevenuto do ano de 2021. Então, para mim, ele vai como o terceiro. O segundo, eu vou ficar com o Landázuri. O Landázuri, para mim, ainda é um jogador que eu tenho desconfiança, mas na partida de hoje, ele estava no tempo certo da jogada sempre, sabe? Até mesmo em algumas falhas que às vezes ele cometia, ele tinha uma leitura até de recuperação que ele não era tão estabanado, né? Eu lembro que eu citei aqui, acho que foi há uns 2, 3 jogos, né? Que tudo acontecia errado para o Landázuri. Ele tentava, a bola batia no jogador, batia nele e a bola saía. Ele chutava, batia no jogador, voltava para ele e a bola saía. Era assim, tudo dava errado para o Landázuri. Mas na partida de hoje, primeiro, ele estava marcando o Bruno Henrique, que não é qualquer coisa. Aliás, o Bruno Henrique até poderia ter tomado o amarelo antes do que o amarelo que ele acabou tomando, porque o Bruno Henrique, aliás, em muitos momentos, foi bem desrespeitoso, e aí é só um ponto, né? Obviamente, não foi totalmente determinante para o resultado, mas o Voaden, e você sabe muito bem, Cláudio, né? Você é muito grato ao Voaden. Nada criticado. O Voaden, cara, é uma péssimo em termos de disciplina. Péssimo, porque o Bruno Henrique poderia ter tomado amarelo. Até o Boeck poderia ter tomado amarelo, porque o Boeck caiu uma hora no chão, claramente pedindo cera ali, e ele ficou falando pro Boeck se levantar. E também não deu amarelo. E o Bruno Henrique lá, pilhando, também poderia ter tomado amarelo. Então ele é bem conivente, às vezes, com certas coisas que passam do ponto. E até no segundo tempo, muitas jogadas do Flamengo em que os jogadores estavam claramente cavando falta, assim, que não estava acontecendo. Era o Flamengo praticamente sem nenhum repertório, com a bola rolando em alguns momentos, tentando cavar falta para ver se jogava a bola na área. E o Landázuri foi muito bem nesse aspecto. Tanto no apoio, como também na marcação. A melhor partida que eu achei do Landázuri até então, e é daqueles jogadores que a gente tinha citado, que traz, né? É o ganho, entendeu? Porque, assim, todo time tem jogador que o torcedor não gosta, certo? Esses jogadores, em um determinado momento, eles vão te ajudar. Em algum momento, eles vão apresentar um bom futebol. No médio e longo prazo, pode ser que eles mantenham esse bom futebol. A tendência é que tenha sempre uma oscilação, o que é natural. E no caso do Landázuri, é uma peça que volta a ser uma peça importante. Eu mesmo já falei aqui que não acreditava que ele pudesse acrescentar mais na partida de hoje. É um indício de uma recuperação de um jogador que é muito importante para algo que o Fortaleza precisa. O Fortaleza não tem tantas opções de defesa confiáveis. Tem até opções de defesa, mas confiáveis mesmo não são tantas assim. E para mim, o melhor do jogo, eu vou ficar com a estrela do Hércules, porque a gente poderia aqui citar alguns nomes, como a partida do Zé Wellison, que foi muito boa a partida do Zé Wellison, principalmente no segundo tempo. Eu sempre destaquei o quanto o Zé Wellison ele é muito bom na bola longa, e muitas das jogadas de contra-ataque, ou era no pé do Capixaba, ou no pé do Zé Wellison, sempre um bom lançamento para pegar essa defesa do Flamengo bem esguarecida. Mas eu vou ficar com o Hércules dessa vez, primeiro, porque o Hércules ele tem algo para um volante que é muito importante. Eu não sei se o Lucas reparou, não sei se já viu nas redes sociais, parece que o Ederson estava lá no Maracanã hoje. Tá, eu vi. Na foto que estava lá do time do vestiário, ele estava lá. E para mim representa muito porque o Hércules talvez não seja da mesma qualidade do Ederson. Aliás, hoje não tem nem como ser. Tanto é que o Ederson está pretendido aí até pelo PSG. Mas o Hércules é um jogador que ele sempre vai te oferecer uma possibilidade a mais de ataque. Porque nessa jogada que o Lucas descreveu, quando o Flamengo achava que o Fortaleza já tinha, não, tudo bem, o empate aqui tá bom, essa atitude dele de sair lá do meio de campo, que teoricamente não era para ser ele, porque quando saca o Jussa do jogo, o Jussa na verdade tinha sentido, e coloca o Crispim, se imaginava que o Crispim seria esse meia, mas o Hércules é o jogador que tem mais pulmão de sair de uma área para ir para outra, como o próprio Ederson era em 2021. E ele é merecedor, porque ele deveria ter feito o gol minutos antes, né? Ele teve a bola ali em que o Ayrton Lucas salva em cima da linha e ele faz o gol da vitória. Então, para mim, eu acho que por tudo que esse garoto tem apresentado nessa temporada, eu vou ficar com o Hércules, porque também na entrada dele o Fortaleza melhorou muito também com a entrada dele, mas assim, vários jogadores poderiam ser citados
nesse pódio positivo. Já entro no negativo ou deixo para Luca? Positivo. Entra, vai. Já vou no negativo. Vamos lá. Romarinho, facilmente, para mim, vai ser o primeiro. Embora o Luca tenha mencionado a entrada do Romero, que talvez, no geral, realmente não tenha acrescentado tanto. E acho que, realmente, foi mais pela leitura do Vojvoda. Tem outra peça para fazer aquela função? Aí a gente poderia discutir, tem o De Pietri, poderia ter o Torres, poderia resgatar o Ângelo Henrique, poderia promover o jogo de estreia do David, mas, pô, né, um garoto, assim, tudo bem, já jogou profissional, já jogou no Vitória, mas ele ia entrar no jogo contra o Flamengo, o jogo tá 1-1, se ele entra e erra, ia acontecer possivelmente ali uma situação, então acho que o David pode ser utilizado mais à frente. Mas para mim o Romarinho, mesmo tendo recebido bolas muito ruins do Robson em jogadas de contra-ataque, muitas vezes ele errou assim na conclusão. Assim. Teve um chute horroroso dele, fraco, no meio do gol do Hugo, que ele tinha opção de passe. Beleza, vai chutar, mas chuta bem, né? E ele tem problemas seríssimos de finalização, Romarinho. Seríssimos. Quando é chutando para fora, como aconteceu diante do Juventude e também contra o Ceará, ou um chute fraco, como aconteceu agora diante do Flamengo, e ainda perdeu uma chance cara a cara com o Hugo. Tudo bem que o Hugo estava até bem posicionado. Eu até acho que ele chutou certo, que era ali realmente rente à trave, mas assim, não dá para desperdiçar chance como essa. Para mim, o Romarinho o pior, com o Romero em segundo, e eu acho que eu não consigo listar um terceiro. Dos jogadores que entraram, o Crispim teve pouquíssimo tempo, não consigo nem atribuir uma nota especificamente para ele. Os outros que entraram, Moisés, né, o Herpes que eu citei, para mim foram jogadores que acrescentaram bem. O Robson, mesmo fazendo ponderações de ter perdido o gol, acho que ele foi muito importante taticamente. Tecnicamente, é o Robson, né? Não tenho o que tirar. Gostei do Capixaba, então acho que eu só vou ficar com esses dois mesmo. Romarinho e aí também o Romero, a não ser que o Luca consiga me convencer de um terceiro. Eu vou começar, então. Eu vou deixar o Cláudio querendo, vai ter o Santa Cruz todinho aqui. Já que o Santa ganhou, ele vai ficar muito feliz aí. Fazer um do Santa ainda. Cara, eu vou começar com os negativos, para a gente fazer a outra volta, né? Vai positivo, negativo, positivo, né? Bem muita química aqui. Química e física. Eu começo em terceiro lugar, entre os piores, o Tite. Eu acho que o Tite, em muitos momentos, não soube ler o jogo. Inclusive, ele deu um contra-ataque, uma jogada no final do primeiro tempo, ele deu uma bola muito perigosa para o Flamengo, onde o Fortaleza não estava bem postado. Inclusive, na hora do gol do Flamengo, ele estava com a bola tranquilamente dominada, ele rifa a bola e mantém de novo a bola no após do Flamengo atacando. O jogador da experiência do Tite, naquele momento, tem que saber ler o jogo, tem que saber segurar, 48-30 do primeiro tempo. Tu tá ganhando 1-0 no Maracanã, tu vai rifar a bola ou tu vai tentar segurar, tu vai fazer alguma coisa ali. Não, o Tite não soube ler o jogo nesse momento. Apesar de eu novamente fico assim me perguntando como um jogador da experiência dele erra tanta bobeira, né? De coisa de um garoto de 20 anos era para terra. Não o Tite com 35. E são erros de jogador juvenil mesmo. E são erros de jogador juvenil. E já não é a primeira vez. O segundo, esse só não vai ser o meu primeiro, porque eu acho que o nome dele falou muito no jogo hoje. Ele não acertou nenhuma jogada. Com a bola no pé, ele não acertou nenhuma jogada. Foi o Romero. Mas o momento do gol, o fato de você colocar o Romero e não o Henriques e não o Torres, é porque, por exemplo, o jogador do Flamengo, ele sabe quem é o Romero. Ele sabe que o Romero é um cara que um toque decide o jogo. Ele sabe que é um cara que tem 10 gols na temporada, que é um cara que fez gols nos 3 gols na Libertadores, que é um artilheiro que veio do Independiente. Ele sabe, tem nome. Então o jogador do Flamengo, ele vai ter mais cuidado na hora de marcar o Romero do que talvez o Igor Torres. Talvez o Igor Torres, como ele é muito garoto, e talvez acho que taticamente ele teria sido mais importante que o Romero, pela força e pela velocidade, talvez o jogador do Flamengo, o Igor Torres não segurasse o jogador do Flamengo na hora da passada do gol do Hércules. Por quê? Porque, o Romero tá só. Vamos marcar o Romero na sobra. Talvez, se fosse o Igor Torres, um dos jogadores, só ia um jogador do Flamengo, o outro ia ficar pro Hércules. Então, o Romero, ele só não vai ficar em primeiro lugar por causa da movimentação dele na hora do gol do Hércules. E primeiro o Romarinho, para mim. Eu acho que ele realmente ele errou demais, errou finalização, errou tomada de decisão. Teve pelo menos uns 2 lances de contra-ataque que eu acho que até o Minhoca falou que o passe do Robson não foi bom. Isso aconteceu umas 3 vezes. Só que dessas 3 vezes, pelo menos em 2, o Romarinho deu uma passada errada na hora de pegar a bola.
Ele perdeu o tempo da bola. O passe foi errado porque o Romarinho chegou errado na bola. Então, realmente, ele, para mim, foi o pior em campo. Entre os 3 melhores, eu vou começar... não vou colocar o Benevenuto, porque eu não acho que eu não gostei tanto da partida do Benevenuto assim. Teve seus bons momentos, mas em algumas tomadas de decisões pecou um pouco, mas fez uma boa partida. O terceiro melhor para mim no jogo hoje, eu vou colocar Matheus Jussa. Jussa fez um jogo bom. Primeiro gol, a jogada começou com a tomada de bola dele. Ele, nesse esquema de 3 volantes, se torna outro jogador, recupera um pouco da confiança que era necessária e mostra que ele é um jogador que pode estar aí bem no elenco. Em segundo, eu fico com o Zé Wellison, que só não ganha para mim porque eu acho que a falha do gol foi em cima dele. Mas ele ficaria o segundo melhor jogador em campo para mim. Muito bem na partida, muitos lançamentos, fez o time respirar, fez uma grande partida, marcou ali direitinho, conseguiu segurar muitas vezes o ímpeto do Everton Ribeiro ali pela intermediária na marcação individual. E o primeiro, para mim, vai ficar com o Landázuri. Porque o Landázuri pegou a tarefa mais indigesta de todo o jogo e cumpriu perfeitamente. Se aqui alguém quiser falar qual o lance de perigo do Bruno Henrique no jogo, ninguém vai saber dizer. Porque o Bruno Henrique, hoje, ele vai viajar no chaveirinho aqui do Landázuri dentro do bolso. Hoje ele vai viajar com Fortaleza para Fortaleza mais tarde. Vai pegar o avião com o Landázuri, porque está dentro do bolsinho do Landázuri. Né? Porque foi uma partida incrível do Landázuri. Foi daqueles jogos que até ofensivamente ele trouxe algo. Hoje ele, por exemplo, não bateu tanto cabeça com o Pikachu, ele infiltrou em algumas boas oportunidades, podia ter feito um gol, acho que faltou confiança. Se ele tivesse com um pouco de confiança, ele tinha feito o gol dele hoje também. Para mim, o Landázuri fica o melhor. E claro, colocar aqui menções honrosas para 3 jogadores, menções altamente honrosas para mim, para Robson, que foi importante, tudo bem, perde gol, perdeu, mas fez, foi importante, se movimentou, deu trabalho, para Hércules pelo gol e para Moisés, que metade do gol do Hércules foi dele, e ele novamente foi incrível, e ele novamente ele foi muito importante. O Fortaleza hoje sai com vitória muito porque o Moisés não desistiu. Então, como diria o poeta, o impossível não existe para o Fortaleza. Olha lá, Glauber. Aliás, eu concordo mais com a lista do positivos do Luca do que a minha, só para deixar registrado. Eu gostei como diria o poeta, Grande erro. Tá.